Olá a todos, sejam bem-vindos à nova playlist do canal, que é sobre o nosso curso de Cálculo 3. E aí, quando eu falo Cálculo 3, eu estou pensando num curso de EDOs, Equações Diferenciais Ordinárias. Se à medida que eu for lembrando, eu vou deixar a playlist na descrição do vídeo para vocês acompanharem aos poucos os vídeos, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Peço também que curta o vídeo, façam os comentários que vocês acharem são pertinentes e vamos iniciar o nosso curso. Grande conceito-chave que nós estamos interessados nessa playlist é o conceito de equação diferencial ordinária e, abreviando, vou chamar de EDO. O que que é uma EDO? Uma EDO é uma equação que envolve uma ou várias derivadas em relação a x ou a t de uma função desconhecida y de x. Eu vou traduzir, fazer um paralelo com o que nós estudávamos no ensino médio ou até mesmo no curso de cálculo 1. Quando eu colocava, por exemplo, uma equação do tipo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. O conjunto solução dessa equação eram valores. Então, por exemplo, a gente poderia pensar no x igual a 2, aqui x igual a 2 é a solução. Uma outra possível solução é o x igual a 3 para esse problema. Então, observe que o conjunto de solução dessa equação são números. Aqui no conceito de equação diferencial, eu vou pensar que o conjunto solução, na verdade, não são mais números, mas sim funções. Então, para isso, eu vou trabalhar com funções do tipo y' igual a cosseno x, ou y duas linhas mais 4y igual a zero, ou até essa expressão que vocês estão vendo aqui nos slides. Só para poder traduzir melhor, o que que eu estou querendo dizer? Qual função que vocês conhecem cuja derivada é o cosseno? Ou ainda, qual função que você conhece e derivando duas vezes mais quatro vezes ela mesma é igual a zero? E assim por diante. Ora, a nossa resposta vai estar como um y de x, por exemplo, aqui. Qual função que derivando dá cosseno? A gente sabe que é o seno de x, por exemplo. Então, seno de x é uma resposta para esse problema. Eu poderia colocar seno de x mais qualquer constante, porque derivando essa função, o resultado vai dar cosseno. Ora eu vou representar a solução como y de x, ora eu vou representar como y de t, a depender da variável. Mas tanto x quanto t vai ter o mesmo significado. Na maioria das vezes, em problemas aplicados, nós vamos usar t para fazer uma alusão a tempo. Uma coisa que é importante observar é que aqui, por exemplo, não aparece entre parênteses y de x ou y de t. E aqui também. Mas sempre quando aparecer um y na expressão, é uma função que ou depende de x ou depende de t. Então, uma coisa que nós vamos precisar responder é por que que é importante estudar as equações diferenciais. Vou deixar para o final do vídeo, então qualquer coisa, não pule o vídeo, é importante assistir a aula até o fim. Mas vamos para os conceitos mais básicos. Então, primeiro, o que que é uma ordem de uma equação diferencial? É nada mais, nada menos que a ordem da derivação que aparece de maior ordem. Vou melhorar a minha frase. A ordem de uma equação diferencial é a derivada de maior ordem que aparece na equação. Então, no exemplo aqui, na letra A, é uma EDO de primeira ordem, porque a maior derivação que aparece aqui é 1. Aqui é uma EDO de segunda ordem e aqui é uma EDO de terceira ordem. Então, observe que a gente pode fazer um paralelo entre a ordem de uma equação diferencial com o grau do polinômio. Existe esse paralelo. Vai ficar mais claro à medida que o curso for caminhando, mas a gente consegue fazer essas, vamos dizer assim, essas associações. Um outro conceito que é importante é formalizar o que vem a ser solução de uma equação diferencial ordinária. Então você vai dizer que y igual a g de x é uma solução da equação dentro do intervalo aberto AB, e aí eventualmente pode ser infinito ou não, por exemplo, de menos infinito a infinito, se você substituir o y por g de x na equação e obter uma identidade. Então, para esclarecer melhor o que eu estou querendo dizer, vamos pegar esse exemplo aqui. Qual função que a gente conhece que, derivando ela, dá 3 vezes ela? E por experiência, os meus alunos
gostam quando estão começando a fazer esse curso, a primeira coisa que eles pensam é no y igual a x ao cubo. Quando eles pensam nisso, é porque eles pensam assim: "Ah, na hora de derivar vai tombar o 3". E aí eu vou mostrar que essa solução não serve. Por quê? Porque se y é igual a x ao cubo, bem, o y' é 3x ao quadrado. E aí você está querendo verificar o seguinte: se y' é igual a 3 vezes y. Ou seja, o y' é 3x ao quadrado, e aqui vai dar 3 vezes o nosso y, que é x ao cubo. E aí observe que isso não é verdade. Não é verdade para todo x que 3x ao quadrado é igual a 3x ao cubo. Então, na verdade, esse cara aqui não é a solução do nosso problema. Na verdade, claro que vai ficar mais claro à medida que vocês vão ganhando maior familiaridade, mas a solução aqui, na verdade, é e elevado a 3x. Porque na hora que você calcula a derivada dessa função, a derivada dessa função vai ser, pela regra da cadeia, deriva 3 vezes x, que dá só o 3. Aí transforma o 3x em 1, derivada de e elevado a u é o próprio e elevado a u, então fica e elevado a 3x. E aí note, isso aqui vai ser, como esse cara aqui é o nosso y, então você acaba de concluir que y' é igual a 3 vezes y. E poderia ser um pouco mais geral, né? Porque será que a gente consegue outras soluções? E a resposta é sim, porque eu poderia colocar uma constante ser aqui e a derivada continuaria sendo 3 vezes c vezes e elevado a 3x, que continuaria sendo solução. Uma outra questão que nós poderíamos averiguar é se existem outras soluções, além de uma constante vezes e elevado a 3x. E a resposta é não. A gente vai desenvolver a teoria mais para frente para verificar isso. Alguns alunos podem estar se perguntando: ah, professor, e se você fizer o mais? Por exemplo, já que a derivada da constante é zero. E aí vamos fazer essa conta rapidamente para vocês perceberem o tem que ser uma multiplicação. Se você coloca, por exemplo, mais constante, y' vai ser 3 vezes e elevado a 3x mais zero. Só que esse cara aqui não é o y. Esse e elevado a 3x. Teria que ser e elevado a 3x mais constante. Então esse cara não é solução. Então, claro que o objetivo do nosso curso é, dada uma equação diferencial ordinária, buscarmos técnicas para resolver esses problemas, para encontrar soluções das equações. Uma outra coisa que é importante dizer é que o domínio da nossa solução aqui é para todo x real. Essa solução aqui é verdadeira para todo x pertencente ao intervalo de menos infinito até infinito. Agora, pode existir outros problemas que você vai ter que restringir o domínio da sua solução. Lembrando que, por definição, o domínio da sua função tem que ser um intervalo aberto. Então, vamos para o próximo exemplo. Y' é igual a 1 sobre x. Qual a função que a gente conhece que derivando dá 1 sobre x? Então, provavelmente, vocês devem ter se recordado da função y igual a ln de x. E é verdade, porque y igual a ln de x, você vai concluir que y' é igual a 1 sobre x, e o domínio dessa função, bem, é para todos, como não existe logaritmo de zero e nem de número negativo, é para todo x no intervalo aberto em zero até infinito. Acontece que nós podemos exibir uma outra solução. Eu vou apresentar essa outra solução aqui. Eu poderia ter escrito y igual a ln do menos x. Vamos verificar que de fato esse cara é a solução? Se você deriva essa função, isso é pela regra da cadeia, derivada de menos x, que dá menos 1, vezes, agora eu chamo menos x de u, então a derivada do ln de u é 1 sobre u, e aí menos com menos mais, você conclui que y' é igual a 1 sobre x. E o domínio dessa função agora é para todo x negativo, porque aí quando x é negativo, o menos ele se torna positivo. Então aqui é para todo x no intervalo de menos infinito até zero. Então observe que, dada uma equação diferencial, ela pode ter um comportamento em um determinado domínio, um outro comportamento no outro domínio.
Outra coisa que nós vamos estar interessados em estudar no nosso curso é gráficos das soluções, porque afinal de contas, se as respostas do nosso exercício são soluções, nós podemos colocá-lo em um gráfico. Então, por exemplo, como é que é o gráfico do e elevado a 3x? Bem, o gráfico do e elevado a 3x é uma exponencial. Qualquer constante c aqui vai tornar uma solução. Então, por exemplo, se você coloca o c igual a 2, você vai ter uma outra solução aqui em cima, que aí é o gráfico do 2 vezes e elevado a 3x. À medida que você vai aumentando o valor de c, você vai tendo esse comportamento. Se c for igual a zero, ou seja, a função nula cumpre essa propriedade, que a derivada dela é 3 vezes ela mesma, ou seja, zero igual a zero. Então, você também tem solução nula. E se c é negativo, porque essa resposta também vale para o caso c negativo, você acaba obtendo as outras soluções. E observe que cada gráfico, cada curva que eu desenho é uma solução da nossa EDO. E aí, ao colocar todos os gráficos aqui, nós encontramos a nossa família de soluções. É uma outra coisa que nós estamos interessados em estudar. É como se comporta graficamente as nossas soluções. Bem, às vezes, e não vai ser difícil perceber, porque pensando no mundo das equações algébricas, a equação do primeiro grau é tranquilo resolver. Equação de segundo grau usa a fórmula de Bhaskara, você consegue estudar os casos. Terceiro grau, existe uma fórmula, mas já começa a ficar inviável você aplicar, se você lembrar mentalmente da fórmula. E para graus cada vez maiores, você simplesmente não pode nem construir uma fórmula. E aí fica cada vez mais complexo você encontrar raízes das equações algébricas, à medida que você vai aumentando o grau da equação. E às vezes, o único recurso que você tem para encontrar a solução é usando soluções numéricas ou até buscando soluções de maneira implícita. Então, aqui, no contexto de equações diferenciais, às vezes a gente não consegue exibir a função explicitamente, ou seja, dizendo assim, y é igual a um f de x. Às vezes a gente expressa a solução de maneira implícita, que nem está aqui. Então, por exemplo, a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é a solução dessa equação diferencial no intervalo de menos 1 até 1. Até porque, se x for maior do que 1, isso aqui fica inviável, fica um conjunto vazio. Ou seja, o círculo, se você pensar geometricamente, você está pensando que o círculo ele é uma solução, e aí quando eu falo isso, claro, no abuso de linguagem, porque você tem que explicitar a função, mas você pode pensar que o círculo cumpre essa propriedade aqui. Então, na hora que você desenha um círculo aqui, eu desenho aqui um círculo rapidamente aqui. O que eu estou querendo dizer dele ser solução é que se você pegar só a parte de cima, você vai enxergar uma função y de x, é uma solução, e só a parte de baixo é a outra solução. E como é que nós podemos verificar que, de fato, esse formato aqui é a solução da nossa EDO? Bem, a ideia é você derivar para você verificar essa condição. Então, você tem aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, você vai derivar os dois lados da igualdade em relação a x. E na hora que você deriva em relação a x, tem aqui a derivada da soma e a soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado é 2x. E derivada de y ao quadrado em relação a x, você tem que usar a derivação implícita. Tem na minha playlist Cálculo 1 a aula derivação implícita, para caso vocês tenham dúvidas. Mas só acelerando um pouco o processo, isso aqui vai dar 2y vezes y'. Seria justamente o dy dx. E aqui a derivada constante é zero. Então é só você, por exemplo, dividir os dois lados da equação por 2. Já vou fazer aqui de maneira bem direta. Passar esse x para o outro lado subtraindo e voilá. Você chega aqui y vezes y' é igual a menos x. Bem, então às vezes você tem que deixar a sua solução na forma implícita, porque ou a forma explícita simplesmente não compensa, ou porque é só inviável mesmo você explicitar a sua solução. Então, às vezes, isso pode acontecer. Bem, agora, para arrematar a aula, é claro que o que eu vou explicar agora
vai ter uma aula específica onde eu vou me aprofundar. Mas seria muito interessante explicar por que estudar equações diferenciais é importante. Então, eu vou começar com o primeiro exemplo. Na verdade, eu acho que vou começar só com esse exemplo mesmo, depois eu vou introduzindo outras modelagens, que é o problema da queda livre. Então, imagina que você tem uma partícula e eu vou considerar aqui um eixo só para me orientar. E essa partícula, ela está em queda livre. Ela está em tempo s de t, eu vou representar a posição da partícula, posição da partícula em t. Na verdade, vou até trocar o s por y, para vocês observarem a modelagem. E eu vou considerar aqui que ela tem uma posição inicial, vou chamar de S0. E digamos que a velocidade, e aí se a posição é o y, a velocidade é a derivada do y, a velocidade inicial eu vou representar por v0. E eu posso modelar essa equação da seguinte maneira. Observe que a única força que está sendo atuada aqui é a força peso. Pensando que a partícula está em queda livre e vamos desprezar a resistência do ar. Então, pela segunda lei de Newton, a gente sabe o seguinte, que força, e aí estou pensando vetorialmente, é igual a massa vezes a aceleração. E eu posso representar a aceleração como derivar duas vezes a função y. Então, simplificando aqui, como a única força que está sendo atuada aqui é a força peso, posso pensar em módulo não, posso pensar que ele é menos m vezes g, porque seria justamente a força peso. Então a gente consegue traduzir isso aqui como menos mg igual a m y duas linhas de t. E aí por que eu fiz isso? É só para esclarecer. Lembre-se que a segunda lei de Newton é uma equação vetorial, ou seja, são igualdades de vetores. Mas como eu estou pensando unidimensionalmente, um vetor que mora no espaço de uma dimensão é simplesmente um número real. E aí eu estou dizendo o seguinte, que a força peso está puxando para baixo, sendo que o meu referencial é para cima. Ou seja, o sentido do vetor é o inverso. E quando é inverso, você multiplica por menos 1, para inverter o sentido do vetor. Então, eu consigo traduzir essa equação dessa maneira. E de maneira bem mais simplificada, estou interessado em resolver o seguinte problema. Y duas linhas de t igual a menos g, aonde y de 0 é igual a S0 e y' de 0 é igual a V0. Esse problema aqui que vocês estão vendo é uma equação diferencial. E observe que é uma equação diferencial onde eu estou apresentando informações. Isso tem um nome, problemas que são desse tipo, que a gente abrevia como PVI. E, na verdade, vamos dizer assim, a tradução do PVI seria problema de valor inicial. Então, assim, um PVI, que é um problema de valor, na verdade, de valor inicial, ou do valor inicial, mas é um problema que você dá uma informação para poder buscar aquela solução que modela o seu problema. E resolvendo esse problema aqui, isso nós já temos ferramenta teórica para resolver, é o seguinte, y duas linhas de t igual a menos g, você integrar dos dois lados, já que você pode integrar porque aqui é constante, nós vamos obter que y' de t igual a menos g vezes t, porque a integral da constante é a constante vezes t, mais alguma constante que eu vou chamar de C1. Todas as funções que a segunda derivada vai dar menos g são as funções de primeira derivada que cumprem essa propriedade são essas. Só que observe que eu preciso achar o valor de C1 para modelar o meu problema físico. Acontece que y' de 0 é igual a V0. Então, se eu pego essa informação e substituo t por 0, aqui vai ficar V0
aqui vai ficar 0 mais C1. Ou seja, a nossa constante C1 é o V0. Dito isso, nosso y' de t vai ser igual a menos g vezes t mais V0. E agora eu posso integrar novamente dos dois lados. Então, ao integrar novamente dos dois lados, isso aqui vai ficar y de t igual a integral dessa função, que é menos g t ao quadrado sobre 2, mais integral da constante, que aí fica V0 vezes t, mais uma constante C2. E aí eu preciso descobrir o valor de C2, mas como o nosso y de 0 é igual a S0, que é o que está aqui, ó. Então isso implica eu substituir o t por 0 nessa expressão, você vai obter que S0 é igual a 0 mais 0 mais C2, ou seja, C2 é igual a S0, e, portanto, nosso conjunto de solução, vamos colocar assim, a solução da nossa equação diferencial é y de t igual a menos g t ao quadrado sobre 2 mais V0 vezes t mais S0. E aí observe como uma simples expressão de uma equação diferencial, que é essa aqui, você consegue deduzir uma fórmula que é muito importante no ensino médio, lá na física. E para ser mais preciso, todas as equações, todas as fórmulas que aparecem na física no ensino médio são, na verdade, soluções de equações diferenciais. Então, uma das grandes motivações que nós temos para esse curso é fazer as aplicações de equações diferenciais, mas também buscar técnicas para classificar as equações diferenciais e, para cada classificação, buscar soluções. Técnicas para encontrar soluções dessa equação diferencial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição. Mais uma vez, peço que curta o vídeo e até a próxima.